Edilson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Edilson Lino convida. Olá, galera! Mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria, com muita novidade e, como você já sabe, histórias contadas por quem criou as próprias histórias, né? Não tem nenhum tipo de interpretação dúbia, né? Porque quem criou é quem conta. E cada dia a gente procura sempre histórias magníficas, maravilhosas, sobretudo no que tange a história da humanidade, o que é que a gente está fazendo com a nossa própria vida, com esse momento, né? Com esse sopro, com essa coisa entre dois sopros, né? A inspiração e o último suspiro, nesse intervalo chamado vida. E hoje já está aqui conosco o doutor Eduardo Souza Teixeira da Rocha. Ele que é doutor em Medicina e Saúde pela UFBA, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista em ortopedia pela Universidade de São Paulo, professor pela Faculdade de Medicina da UniFTC e tantas outras coisas. Rotariano e sabe de uma? Bora saber dele o que é que ele faz mais, né? Doutor Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa tarde a todos. Hoje eu dou aula na AFIA Unidom e na AGES de AFIA Unidom de Salvador e a Faculdade AGES de Jacobina, né? Faculdade de Medicina. Então, a sua primeira formação foi ortopedia, né? Foi medicina aqui em Salvador, né? Uhum. Eu fui do Colégio Antônio Vieira durante 12 anos, né? Vieirense, jesuíta, formação jesuíta. Sim. Depois, por 6 anos, na Faculdade de Medicina aqui da UFBA. Depois disso, por 3 anos, na residência em ortopedia e traumatologia em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Depois fiquei por 4 anos na Rede Sara de hospitais, né? Ela alocada em Brasília, mas viajava pelo Nordeste no período de implantação do complexo da Rede Sara no Brasil. Depois saí da Rede Sara, trabalhei no Aliança por quase 20 anos e dirijo um centro de reabilitação que fica no Costa Azul, que é a Biosaúde, nessa área de ortopedia, reabilitação física, neurológica. E como professor da universidade, já fui professor da UFBA, da Unifax daqui, implantando cursos de medicina, da própria FTC também. E hoje estou na AFIA Unidom, aqui em Salvador, e no curso de medicina da AGES de Jacobina, ensinando ortopedia e clínica médica também, propedêutica. Pois é, você já viu aí, né? Quem é que está aqui com a gente e como a gente vai passear aí nessa história magnífica. Doutor, dentre todas essas suas formações, seu trabalho, essa sua importância nas faculdades da universidade, na medicina, em tudo que o senhor faz, tem uma coisa que vem se destacando, que é o teu jeito altruísta, teu coração altruísmo, se dedicando muito à responsabilidade social, à filantropia e doando um pouco do que o universo te deu para aqueles mais necessitados, né? Eu quero começar a falar desse assunto com o Instituto Tombador de Jacobina. O que é esse instituto, que representa e o que é que o senhor faz lá? O Instituto Tombador é uma organização da sociedade civil, né, que eu estou presidente, formado por um grupo de pessoas que resolveu mudar o cenário social de uma região que é a região da Serra do Tombador, que é um complexo geológico que vai desde o município de Morro do Chapéu até Jaguarari, se estende pelo centro da Bahia, né? E essa região é uma região que tem uma população com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, um alto grau de analfabetismo e um baixo, digamos assim, baixas perspectivas do ponto de vista de desenvolvimento. E nessa região existiam certas ilhas, né, de desenvolvimento e nós resolvemos, através da assistência em saúde e da educação para promoção de renda, tentar mudar esse cenário, concentrando esse trabalho inicialmente no trecho da Serra do Tombador, em Jacobina, onde nós desenvolvemos esse projeto de extensão rural, capacitamos agricultores para a operação de tratores, apicultura, produção de mudas, produção de renda, né, para mudança de cenário de vida. Nós temos lá
em torno de 5 a 6 assentamentos nessa região, e as populações dos assentamentos ficaram praticamente desassistidas do ponto de vista de acesso, né, à educação, saúde e outras condições. E a gente teve uma revolução. A gente falava agora há pouco que a informação, né, tanto aproximou essas pessoas de projetos e de demandas sociais, quanto possibilitou a educação digital. E a gente trabalha muito com essa questão de esclarecimento para a educação digital também, podendo fazer com que eles acessem tecnologia de ponta. Então hoje a gente tem um projeto de estufas de automatizadas, que são operadas por pessoas que mal sabem escrever o próprio nome, né? Então a gente tem lá operadores de drone que estão se formando, que jamais teriam possibilidade de acessar esse tipo de tecnologia. E isso tudo a gente está trabalhando, agregando a universidade, né, agregando instituições de ensino, tentando aproximar e mobilizar a sociedade, tanto do local, lá de Jacobina, quanto daqui. E o Rotary, Clube da Bahia, que eu faço parte já há mais de 25 anos, é uma das molas propulsoras dessas ações. Atualmente, o principal projeto que o Rotary está envolvido é esse projeto das estufas, né, que a gente está fazendo esse projeto com, a gente chama de financiamento internacional. Com o apoio do Senar também, Com né? o apoio do Senar, do Sebrae, para a criação de estufas de alta tecnologia para a produção de mudas frutíferas. Lá na Serra do Tombador nós temos a altitude, né, um clima no meio do sertão, né, uma altitude de 900, 850 metros, propício para a fruticultura, né, de morango, mirtilo, plantio de café, plantio de pimenta do reino. São culturas que a gente não tem aqui na região e que a gente está procurando trazer para poder fazer com que essas populações tenham acesso a esse tipo de cultura e desenvolvimento. Quantas famílias, doutor, lá nesse projeto conseguiu abraçar? A região, né, em cada um dos assentamentos, nós temos em torno de 45, 60 famílias, né? E na região, nos povoados, nós temos em média em torno de 250 pessoas, mais ou menos. E temos um distrito maior, que está em torno de umas 3.000 pessoas. Então, além dos projetos isolados, né, de agricultura familiar e de atividade econômica, nossa pretensão é levar uma escola agrotécnica de maior porte, com a perspectiva de reatrair os jovens para a zona rural. Porque nós tivemos lá o seguinte problema, nós tivemos um êxodo de jovens. Então, nós hoje temos lá uma idade média em torno de 55, variando nos homens 65, nas mulheres 55. Então nós não temos jovens para operar esses novos projetos, então nós estamos atraindo. Temos algumas iniciativas cooperativas lá. Na Serra do Tombador tem uma cooperativa muito grande que já está se estruturando, que é a Copag, que está aqui, aqui na Bahia já bastante assim, fazendo sucesso aqui. E temos outros projetos cooperativos trazendo para cá, estimulando a produção de queijos artesanais, produção de mel. E nós conseguimos, através do Instituto, uma loja colaborativa que hoje funciona no Salvador Shopping, e que é um canal direto de venda da agricultura familiar da região para cá. Inicialmente, nós estávamos focados nos produtos lá do Piemonte e da Chapada Diamantina, mas até por pressão dos demais produtores, hoje nós temos 59 produtores de queijo da Associação Queijo Baiano. Nós temos produtos que vêm de Vitória da Conquista, de Barreiras, né? Nós fizemos uma aliança com o pessoal do sindicato de ônibus que provê uma logística de entrega à noite e chegando na rodoviária de manhã aqui, né? Que legal, então, muito bem organizado isso e alcança muita gente, né? Muita gente, e a oportunidade. Porque o que acontecia? Os produtores de queijo, por exemplo, eles vinham para cá, o governo organizava uma feira de agricultura familiar, temos uma que acontece no Jardim do Costa Azul, lá próximo da nossa clínica, e assim que as pessoas compravam os queijos, procuravam onde adquirir e não tinha. E os esse projeto não chama chegar. Queijo Baiano, né? Não, existe uma associação presidida por um amigo nosso, João Franco, João Campos, e essa associação é a Associação Queijo Baiano, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal.
É uma Bahia. outra coisa, É uma outra coisa que tem um convênio com o Instituto Tombador. Isso tem aquela máxima, né? Onde há conhecimento, há transformação. Onde há transformação, há futuro. Isso vem a sintetizar todo esse trabalho que vocês fazem aí na Chapada. Mas vamos falar agora sobre o projeto do queijo baiano. Como foi que nasceu, onde é que ele está, o que é que envolve, qual Esse projeto Queijo Baiano com a Serra do Tombador, né, ele nasceu de uma necessidade dos produtores de queijo da região, né? Nós temos queijos de cabra maravilhosos produzidos na região de Jaguarari e Pilar, uma cooperativa muito boa lá chamada Capribé. Temos produção de queijo de cabra em Capim Grosso lá na região de Orolândia, que são áreas de influência do Instituto. E essas produções de queijo, elas não tinham acesso a infraestrutura de rotulagem, certificação. Nós procuramos apoiar esses produtores para que eles possam se tornar comerciais, porque eles só abrangiam ali um mercado próximo, no máximo dentro do município, né? E hoje a Capribé, por exemplo, recebeu agora em julho o prêmio com o Cablanca deles, melhor queijo do estado, o queijo mais bem pontuado do estado. Então, o melhor queijo do estado no prêmio Queijo Brasil 2025 foi da Capribé, o queijo cabra Capribé. Qual é a capacidade de produção mensal desses queijos, doutor? Olha, as cooperativas mais estruturadas podem chegar até 1 tonelada, né, de produção por mês. Isso não é muito dentro do processo de indústria. Mas, por exemplo, eu tenho uma produtora de queijo de cabra que ganhou medalha de ouro no concurso e que produz 25 litros dia, 4 cabras. Né? 25 litros dia. São 4 cabras e ela ganhou prêmio à frente de muitas estruturas industriais. Porque a fabricação de queijo artesanal é uma coisa muito interessante. Mais de 100 litros por cabra, né? Pois é. Eu apesar, assim, eu gosto de vinho, mas não sou um apreciador de vinhos. Mas acabei descobrindo com esse trabalho social que o mundo do queijo, e quando eu falo mundo do queijo, é o mundo do queijo no mundo, né, é tão vasto e amplo quanto o mundo do vinho. Então os queijos, eles trazem o terroir dos lugares, eles trazem, né? Eles absorvem a qualidade através dos animais. Por isso que você tem uma variedade tão grande de processamento de leite e queijo, né? E queijo de diversos mamíferos, né? Sim. Na verdade, o nosso alimento básico é o leite. Sim. Então, nós temos queijos com várias características técnicas de fabricação. Eu diria que é muito mais complexo do que fazer vinho, porque a produção de vinho ela é restrita a um tipo de fermentação, basicamente, e um tipo de envelhecimento. E no queijo você tem, como se você fizesse vinho de várias frutas, né? No queijo você tem vários animais que podem produzir, aqui para nós, né? O queijo de vaca, o queijo de ovelha, o queijo de cabra. E o processamento disso, né, pode ser de várias maneiras diferentes, e a maturação também. Ou seja, os queijos maturam como o vinho matura também. É verdade, essa questão do mundo do queijo, isso é tão vasto, está no planeta inteiro, né? Recentemente eu estive no Egito, por exemplo, e o fabrico de queijo, né, começou lá. Exatamente, na verdade, assim, a partir do momento em que se precisou conservar. Exatamente. O queijo é uma forma de conservação do leite, né? E eles da proteína. Desculpa, até saindo do queijo, ficando nele mesmo, né? A pizza, que falam que é italiana, é egípcia, foi lá. O sanduíche é egípcio, né? O macarrão é egípcio. É o macarrão chinês, né? O macarrão, mas chegou através dos árabes. Dos né? árabes, exatamente. Então, dos árabes. Aí voltando, passeando nas ruínas da... Como é que chama aquela cidade lá? Pompeia. Pompeia, isso na Itália. Assim. Nas ruínas a gente vê, né? Aqueles queijos, infinidade de queijos, né? Que como foi que o Vesúvio danificou tudo, os queijos continuam lá, eles continuam deixando lá para a gente ver. Exatamente como era. Você vê que já existia na Roma antiga, né? Roma, que era uma grande metrópole internacional, já a presença dos queijistas, né? Que eram os indivíduos que hoje se identificam como se fosse o sommelier de vinho. Sim. Né? Se chamam os queijistas, que são os especialistas em queijo do ponto de vista da sua diversidade. Então, assim, nós temos hoje no Brasil
um mercado de queijos artesanais crescente. Minas Gerais é o estado que capitaneia isso. E o mais estranho é que a fabricação de queijo começou na Bahia, né? Pois é, né? Porque a Bahia foi onde o Brasil começou. Sim, claro. As primeiras vacas chegaram aqui, Claro. então o primeiro queijo foi feito aqui. Sim, sim. E nós agora estamos desenvolvendo um projeto lá em Jacobina para tornar o requeijão manteiga, que é o requeijão tradicional nosso do interior, né, uma iguaria que possa chegar a outros estados. Assim como o queijo de Minas chegou aos estados do Nordeste e do Sul, nós conseguimos levar o nosso queijo manteiga, queijo coalho, para os demais estados, capacitando produtores para que a gente consiga fazer isso. No Prêmio Queijo Brasil, assim, sem nenhum demérito, porque estava muito bom, o requeijão manteiga, que é esse requeijão nosso, né, requeijão frito, dessa forma de preparo antigo, preparo português, o queijo que ganhou o prêmio de melhor requeijão do Brasil foi do Rio Grande do Norte. Deveria ser da Bahia. Da Bahia. Engraçado que o senhor Temos fala mais que tempo de produção. tudo que tem no Brasil, lógico, começou na Bahia. A Bahia é o berço de tudo, mas aí outros estados se apropriam daquilo e dão outra identidade, como Minas Gerais dando leite, Inclusive, como eu brinquei São com- Paulo dá café. Pois é. A música já diz, né? São Paulo dá Exatamente. café, E Minas tem dá uma leite. coisa muito interessante que não sei se você sabe, que lá na região da Serra do Tombador, da Serra da Maravilha, lá na Chapada, alguns produtores encontraram pés de café no meio da mata. E quando foi feita a genotipia desse café, se encontrou que esse café é uma variedade chamada típica. Esse café típico é um café primitivo, que não se tinha conhecimento de que existia ele no Brasil. Imagina. Então ele provavelmente foi plantado, né, no período lá da implantação dos colonos. Sim. Tem uma coisa muito engraçada, a gente não tem ideia, né, mas os primeiros registros de ocupação da Serra da Jacobina, da região da Serra da Jacobina, foi de 1580. Então, assim, a partir da fundação de Salvador, da cidade de Salvador, Sim. né, 1549, Sim. já existia uma conexão direta com as áreas de mineração. Sim, sim, sim. Então nós temos lá uma das maiores reservas de ouro do Brasil, explorada há quase 300 anos, ouro, né? E aqui ainda a maior mineradora das Américas está lá explorando ouro até hoje. Até hoje. Continuamente, né? Uma mina gigantesca. As reservas de esmeralda lá da região de Pindobaçu, que fica na Serra da Jacobina também, maior reserva de esmeralda da América Latina, maior do que essa da Colômbia, né? Então nós temos assim. E o diamante, que deu o nome da Chapada Diamantina, não precisa nem comentar, né? Claro, claro. Se é uma chapada inteira que é diamantina, imagina a quantidade de diamante que Imagina, né? não tem. Imagina que não tem. Quanta história, quanto ouro, quanta riqueza, quanta coisa que poderia ser explorada em prol do brasileiro, em prol do Brasil, em prol da humanidade. E a gente não tem coisa o conhecimento funciona da história, né? E assim, os portugueses sabiam disso, né? Pouca gente sabe, mas a primeira estrada real, verdadeira, digamos assim, foi construída. Eu falo verdadeira porque foi a primeira que foi autorizada, assim. É o que se chama Caminho Real ou Estrada Real, que ligava Jacobina a Rio de Contas. Rio de Contas. Então essa estrada foi autorizada a construção, né, pelo rei Dom João V, e ela servia de entreposto, e ela provocava exatamente a ocupação dessa região da Chapada Diamantina, cruzando por Morro do Chapéu, né, Gentil do Ouro, aquela região toda. Pois é, rapaz, lá por onde os bandeirantes passaram, tem até a estrada dos bandeirantes que vai ali acima do Rio de Contas, que tem um local lá que eu acabei esquecendo lá na Chapada, que entra pro Rio de Contas, que tem a estrada dos bandeirantes, né? Isso, Até hoje está lá exatamente. preservada. A de Jacobina, ó, totalmente preservada, passa carro, caminhão. Incrivelmente, assim, ela continua as pedras que foram colocadas, o corte feito. E né? falando Fica aí lá dessa- exatamente a primeira parte da Estrada Real conservada é a subida da Serra do Tombador. Pois é, inclusive voltando até Rio de Contas, ali entre Livramento de Nossa Senhora para o Rio de Contas, que tem aquela subida, que aquela estrada era de barro até pouco tempo atrás, e agora é um asfalto da cor verde, eles Verde, pintaram exatamente, o asfalto verde, né? Tingido de verde, Interessante exatamente. aquilo ali, né? Diferente, é uma iniciativa que poderia ser, né, repetida em outros locais. Né? Pois é, né? Bem sugestivo, né? O verde da preservação. Essa região lá nossa, a Serra do Tombador, ela tem cavernas com gravuras rupestres,
De 1.500, 16 mil anos. 16 mil anos atrás. Imagine. Que 1.500, Nós 16. temos a Toca dos Ossos em Orolândia, onde foi encontrado lá o esqueleto da preguiça gigante. Né? Tem várias, é uma área onde o calcário da região preservou os ossos fossilizados, né? Pois é. Tem lá testemunhas, acredita-se que lá as primeiras ocupações humanas, né, que estavam em São Raimundo Nonato, que é próximo, do outro lado do Rio São Francisco, é próximo geograficamente em linha reta, né, e que houve uma convivência dessas primeiras ocupações humanas com a megafauna, o que coloca a ocupação humana muito antes, né, da onda imigratória que veio pelo Estreito de Bering. Então, esse é um mistério do homem americano. Verdade. Né, que é uma antropóloga chamada paleontóloga, né, e antropóloga, né, Niete Guidon, lá na Serra da Capivara, no Piauí, tem estudado essa origem primitiva nossa. Então, esses povos que eles classificam como macro-G primitivos, eles nem eram ameríndios, eles não eram orientais, eles tinham mais características genéticas semelhantes aos africanos e aos aborígenes australianos. Pois é. E os aborígenes australianos, né, eles são tão maltratados como os índios brasileiros, como os povos indígenas brasileiros, né? Porque eles são maltratados tanto quanto os daqui. O que não acontece em Nova Zelândia com os maoris, que já são porque eles já eram uma nação, né? Os aborígenes. E os aborígenes, pelo amor de Deus, eles sofrem demais, são muito maltratados, são muito alegados. Se os tupinambás e tupis aqui tivessem uma organização social como nação, os portugueses não tinham nenhuma chance, né? Pois é verdade. Nenhuma chance, porque... A gente falando em verde, né? O projeto lá, Instituto Tombador, realizou em Jacobina um curso prático para horticultura, né? Isso, de produção de mudas. Juntos plantando o futuro. E esse projeto ainda está? Ele continua? Como é que ele foi idealizado? Em comparação com o Senar, e ele é um preparo para esse projeto de mudas, né, que nós estamos fazendo lá. Esse projeto, nós temos um problema. Essas regiões, Jacobina tem 11 microclimas. Nós temos cerrado, temos mata de cocais com babaçu, nós temos produção de babaçu, temos áreas de caatinga com licuri, áreas de serra, e a região, até historicamente, é muito engraçado, né? A gente pesquisando, o pessoal da UFBA, os historiadores, nós tivemos 2 ondas de devastação da floresta em Jacobina. Era uma floresta de porte baixo, mas com plantas como baraúna, pau-ferro, umburana. E a primeira onda de devastação foi a construção da ferrovia. Engraçado isso, né? A ferrovia da Grota ia de Senhor do Bonfim até Mundo Novo e ela precisava de dormentes. E para fazer um dormente de estrada de ferro de uma vegetação de baixo calibre, praticamente era uma árvore para um dormente. Então houve uma devastação muito grande do Vale da Jacobina, que a gente tem registros lá do século XVII, que a região do Vale da Jacobina era conhecida como Zona da Mata. É engraçado. E hoje é uma área de praticamente uma savana. Então essa primeira onda de devastação que ocorreu na construção da ferrovia e uma segunda onda de devastação que houve com a pecuária, né? A pecuária criou uma cultura de desmatamento e substituição por capim. Infelizmente. Não, né? Quase no mundo todo acontece. Mas para nós lá foi bem complicado, porque nós somos uma região de baixo índice pluviométrico, uma região seca, né? E com uma área de substrato arenoso de mais ou menos em torno de 40 centímetros no nosso solo. Abaixo desses 40 centímetros nós temos uma área de terra mais fértil. Então nós precisamos de árvores que penetrem mais do que 40 centímetros. Quando você desmata, planta capim, você provoca uma esterilização da terra. O capim não suporta o sol, que nós temos durante 8 meses, ele seca e expõe o solo. Expõe o solo, a temperatura superficial vai a 70 graus, esteriliza. Então você perde o microbiota do solo. Hoje a gente luta na agricultura de precisão, recompondo bactérias do solo. Hoje a adubação, porque, veja, a gente falava assim, por que você aduba a terra? Porque você está levando bactérias, está levando vida para o solo. Sim. Com o adubo, né? Sim. Então, hoje a gente já tem usinas de bioinsumos,
onde aí a gente tem essa... Por isso que o pessoal me pergunta, por que que tem essa... O que é que tem a ver essa questão da agricultura com medicina? Tudo. Na verdade, hoje a gente produz colônias de bactérias, a gente semeia isso em tanques e espalha no solo para recolonizar o solo e refertilizar com esses bioinsumos. Por conta disso. Então, como a gente recompõe essa natureza? Eu levei lá um especialista em agrofloresta, foi muito engraçado. Tem o nosso Roberto Barreto, que é agrônomo e cineasta. Temos um agrônomo cineasta no Instituto. Ele é 2 em 1, né? E aí ele é entusiasta das agroflorestas e ele chegava lá e dizia: olha, aqui nós temos que refazer essa floresta e tal. Até que a gente levou um especialista em agrofloresta lá. E aí ele disse: olha, vocês querem refazer essa floresta? Então vamos aqui na borda da serra. Ele mostrou as árvores grandes, né? Ele falou: essa área de vocês aqui pode colocar toda embaixo, pega essas árvores aqui e plante lá. E aí esse é o projeto. Nós estamos fazendo, pretendemos fazer, né, 1.000 metros de estufa para mudas nativas. E com essas mudas nativas provocar um repovoamento, né, que ocorreu desde o início do século XX lá na região, tentando refazer as mudas de pau-ferro, umburana. A gente quer ver se a gente consegue... Tem os relatos, né, do cambuí, da mangaba, de várias frutíferas nativas da região, a próprio replantio do babaçu nativo. Então, a ideia é trabalhar com as populações, desenvolvendo isso. E lá nós temos hoje parques eólicos. As usinas eólicas, elas têm por obrigação fazer um repovoamento da cobertura vegetal. E a ideia é que os assentados consigam oferecer essas mudas. Ou seja, isso vai provocar... E vocês estiveram lá nesse parque eólico para poder contribuir para que essa técnica, né, isso, se prolifere. Que as pessoas possam, e as prefeituras também. A gente vê que aqui em Salvador, por exemplo, as prefeituras vão fazer uma praça. Aí elas plantam árvores exóticas. As árvores que eram daqui da região, eles não têm muda. Hoje o horto está produzindo. Hoje já tem aqui em Salvador sendo produzido mudas de plantas locais. Mas a gente vê que quando a gente olha, tem assim, amendoeiras, né? Plantas que não são daqui, né? Sim. Doutor Eduardo, só me falou uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão do êxodo, né, da galera. Você falou que a população lá só tem 50 acima, né? Exatamente. Que a galera mesmo toda... Houve uma concentração no sertão, né? Uma concentração dos jovens para a cidade em busca de formação. Sim, naturalmente. Né? E a gente houve aí uma política estatal também, justa, de tentar concentrar, resolver o problema da educação, criando colégios de tempo integral nas sedes dos municípios. Com esses seus trabalhos aí, já está tendo um resultado para que concentre mais essas famílias, que o jovem não vá para as cidades, que concentre lá na cultura dos seus lugares? Na verdade, a ideia nossa é fazer com que ele vá, mas que ele volte. Sim. Porque o problema nosso não é ele ir, né? O problema é o até jovem que não vá, querer aprenda mudar. E volte. A ideia é que exatamente isso, que ele volte com esse know-how aprendido. Com esse know-how, exatamente. Para isso, a gente tem que criar metodologias de atratividade. Então, o que o jovem quer? Ele quer resultado, ele quer desenvolver atividades econômicas que tenham resultado, ele quer tecnologia, né? O que a gente não pode querer é que ele volte depois de ir para a cidade, estudar, aprender, se desenvolver, mexer com a internet, crescer do ponto de vista de mente e volte para o sertão para plantar andu, milho e feijão de sequeiro. Quer dizer, não tem como fazer farinha de mandioca a R$1 o quilo, né? Pois é. Como é que a gente muda isso? Nós estamos lá mudando a matriz de uma cozinha comunitária agora, para ao invés de fazer farinha de mandioca, fazer farinha de batata doce. Porque farinha de batata doce que se usa para fazer malhação, digamos assim, né, custa R$30 o quilo. A farinha de mandioca custa R$1. Então, assim, só nessa mudança aí, né, a gente está conseguindo gerar atratividade para esses jovens. Rapaz, vocês pensam em tudo, né? Inclusive capacitar essas pessoas. Vocês fizeram um curso de tratorismo na comunidade de Lagoinha e de formigueiro na Serra do Tombador, né? Isso. É porque existia uma questão interessante aí, né? Nós, quando chegamos lá com os projetos nossos, nos assentamentos tinham 2 tratores lá. E esses tratores estavam relativamente parados. E a gente foi conversar, olha, por que esses tratores estão parados aí, não estão cultivando, né? Porque a expectativa nossa era de chegar lá,
o tempo de chuva, os tratores estavam arando a terra, preparando alguma coisa. E aí eles disseram pra gente, olha, não temos tratorista. Aí nós dissemos lá para eles, não, vocês não tinham, né? Agora tem 15. Vamos capacitar vocês. Formado, tem 19, tem a segunda turma de 15, então com 30. Que legal. Então tratorista em cada ponto lá, você encontra tratorista. Tratorista lá não é problema. Por falta de trator. E agora nós estamos motivando, né, a construção de um posto de gasolina, porque o segundo problema que a gente tinha é o abastecimento dos tratores. Porque você precisava, para se deslocar desses assentamentos, 10, 15 quilômetros para abastecer o trator, para ir e voltar, são 30 quilômetros. Você gastava gasolina só para ir lá e voltar. Só para abastecer o trator, você gastava isso. Então, assim, aí nós estamos lá com uma área, um dos assentamentos cedeu uma área de 1 hectare, estamos buscando um empresário que queira estruturar um posto de combustível lá. É um posto, olha aí, os donos de postos de combustível aí assistindo o podcast. Bora fomentar isso aí, ó. Vamos fomentar, ó. Beira da BR-324, Serra do Tombador, trânsito de caminhões graneleiros imenso vindo do Oeste Baiano. Um local muito bom para um posto de gasolina. Olá, galera aí, vocês que são do ramo aí de posto de gasolina, vamos aproveitar essa oportunidade, hein? Vocês estão precisando aí aumentar. A comunidade cede o terreno e vocês fazem. Olha só, terreno de graça, amigo, ó. Vamos lá. Tá vendo? E como o doutor falou, ó, o movimento é grande, né? O movimento aí de caminhões subindo e descendo é muito grande. O terreno já é doado pela comunidade. Tá esperando o quê? Procura o doutor Eduardo. Uma coisa engraçada que eu conversava com o economista da IBA, né, o Raimundo, porque nós, no período de seca, nós ficamos sem alimentação para os animais lá, né? E os animais ficam tendo que ser confinados e comer ração, tal, tudo isso. E é um custo muito elevado. E aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Que um caminhão, nós estávamos lá numa das missões, lá no assentamento, um caminhão, de repente, furou o pneu e estacionou na porta de um dos assentamentos. E eu fui conversar com o motorista e eu perguntei, vem cá, você está vindo de onde? Ele falou, eu estou vindo do Luiz Eduardo Magalhães. Aí eu perguntei, e está transportando o quê? Ele falou, 40 toneladas de milho. Eu falei, olha que coisa estranha e tal. Parou um carro, um outro caminhão atrás, que eu perguntei, 40 toneladas de soja, né? Milho e soja são a base da ração animal, né? Olha só. Bom, consertaram lá a coisa e foram embora, né? E aí eu pedi para um senhor lá, um dos nossos aposentados lá, que fica sentado na varanda o dia todo, eu falei, conte para mim aí, quantos caminhões desses estão passando nessa direção, né? Desse tipo, que são bitrem, né? Sim. São caminhão de duas faixas. Sim. Só desse, porque os outros não pedi pra nem contar. Ele contou 83 caminhões no dia. No dia? 40 toneladas. Aí eu Imagina. fui procurar saber para onde essa carga estava indo. Ela estava indo para o porto de Suape, em Pernambuco, para um navio que foi para a Coreia do Sul. E aí eu fiquei pensando, eu disse, olha, nós produzimos milho e soja no oeste da Bahia. Sim. Colocamos num caminhão, vai para um porto em Pernambuco, viaja para o outro lado do mundo para alimentar os animais de lá e os daqui, morrendo de fome. Alguma coisa errada. Alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Né? Então nós estamos lá, assim, com diante dessas ocorrências aí, a gente está vendo a possibilidade de uma fábrica de ração lá, para processar isso e alimentar essas cabras de leite, esse gado de leite lá na região. Pelo menos o gado leiteiro, não o gado de corte, lá para a região, para suprir isso. Porque a indignação, né? Como é que pode? Você está produzindo isso nesse volume, não é? Lá, agora nós temos uma usina de álcool que vai produzir um alimento animal de altíssima qualidade, que é o DDGS, e que vai ser transportado passando por lá, né? Então, assim, é meio alguma coisa fora da ordem. Não pode realmente, tudo né? passar por lá sem reter alguma coisa. Começar a fazer um pedágio, fazer como o rei da coroa portuguesa, né? Que fazia na estrada real, mas botava o pedágio na porta antes de subir. Pois é. Para saber o que passava. Caminhão com pneu fora. Começar a furar caminhões, pneu de caminhão, exatamente. Doutor Eduardo Teixeira, vê-se então que o senhor nasceu para fazer valer essa sua encarnação, né? Pois é, uma tentativa nossa, né? Eu nasci lá em Senhor do Bonfim. Lá me conta, o senhor nasceu em Senhor do Bonfim, ficou lá quanto tempo? Nasci em Senhor do Bonfim, em 1966, já contei minha idade, né? E eu e minha família moramos no interior até 71, 72, mais ou menos. Foi o período que eu morei em Jacobina também. E eu sou bisneto de índios Paiaiá, da região lá, né? Minha bisavó
materna era indígena. Legal. Eu acho que isso nos aproxima da ancestralidade, né? Nada por acaso. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E a gente tem algumas coisas assim, essa sincronicidade tem sido muito interessante. Nós estamos apoiando lá a construção de uma igreja de Santa Dulce, né? Lá num dos assentamentos. Foi uma coisa muito engraçada, porque me pediram para atender aqui uma das freiras, uma das últimas freiras do tempo de Irmã Dulce aqui no Hospital Santo Antônio. Ela tinha caído, tinha tido uma fratura, eu fui lá atendê-la. E aí ela estava bem velhinha e tal. E depois de algum tempo ela veio a falecer. Mas no dia em que ela faleceu, teve uma sincronicidade interessante. Quando me avisaram que ela tinha falecido, 1 hora depois eu recebi um telefonema de uma líder comunitária de lá, dos assentamentos. Doutor, olha, nós estamos aqui fazendo uma campanha porque nós estamos começando a construção aqui da igreja de Santa Dulce aqui no assentamento. Eu falei, não é possível, né? Queríamos saber se eu podia ajudar para a gente conseguir uma santa e tal. Eu falei, vou ajudar sim. Aí comecei a ligar para os empresários aqui, que eu sabia que eram devotos de Irmã Dulce, né? Sim. E foi muito engraçado, que eu falei para ele assim, para um empresário, um grande empresário daqui. Eu falei, olha, aconteceu isso e tal, você foi órfão lá de... Ele realmente foi órfão de Irmã Dulce, né? Ele é filho de Irmã Dulce. Sim. E aí me ligaram para falar sobre essa coisa da santa, tal, tudo isso. Aí ele falou, não, pode deixar que eu dou a santa. Eu falei, não, a santa eu vou dar, você vai dar à igreja. Você usou aquela tática, aquela técnica da própria Irmã Dulce, né? Exatamente. Dizem que quando ela precisava de 200 portas, ela pedia 400, né? 400, exatamente. Porque a metade era certo. Foi muito engraçado. Eu falei, não, a santa sou eu que vou dar, você é a igreja toda. Eu falo, você vai construir a igreja toda. E ela está sendo construída, inclusive lá com a ajuda de empresários locais, né? Em Serra Roma? do Tombador, Serra do Tombador. Na Serra do Tombador. Lá nos assentamentos, a igreja de Santa Dulce lá. Doutor, o senhor tem esse espírito altruísta, né? Membro, inclusive, do Rotary Club do Brasil, já há mais de 20 e tantos anos, né? 25 anos quase. O senhor também é um voluntário do Lar Harmonia, lá com a Adenauer Novaes? Lá é uma outra iniciativa que a gente tem, né? A gente tem lá no Lar Harmonia, o lar de idosos, são 350 idosos. E eu sou um pequeno colaborador, eu colaboro de 2 formas lá. Eu tenho um ambulatório de ortopedia, que eu atendo lá às quintas-feiras, a cada 15 dias. E às vezes levo os estudantes da faculdade para atender comigo. E toco na abertura das palestras de quinta-feira. Toca o quê, doutor? Violão. Toca violão, canta também? Mal, toco e canto mal, mas Não, quem faço se essa apresenta ao abertura. público não toca mal. Então eu tenho lá um trabalho duplo, um trabalho artístico e um trabalho ortopédico, digamos assim, né? Que legal. São as Quais são os dias duas da semana que o senhor atende lá no Lar Harmonia? Quinta-feira a cada 15 dias, no Lar de Idosos. O Lar Harmonia, a Fundação Lar Harmonia, Que tem fica ali várias unidades. Perto E a do unidade Brasil ali, né? perto da Associação Atlética Banco do Brasil, Banco do ali Brasil. no Costa Verde, ali, Sei. lá perto de Itapuã. Na verdade é no bairro da Paz, né? Sim, eu localização. conheço o Lar Harmonia. Nossa amiga Lá Adenauer no bairro Novaes. da Paz tem as unidades do Lar Harmonia e as unidades também de assistência da Santa Casa. Que de vez em quando a gente dá um apoio também pro pessoal. Como foi que o Rotary entrou na sua vida? Foi interessante, eu fui convidado para dar uma palestra no Rotary. Ou, aliás, a pergunta é diferente. Como é que o doutor entrou no Rotary? Não, o Rotary entrou na minha vida assim, de 2 formas. Primeiro, a minha tese de doutorado, né, o primeiro contato meu com o Rotary foi na época da minha tese de doutorado, né, em 2004, se não me engano. O tema da minha tese de doutorado foi a poliomielite, né? Então eu estudei a poliomielite no Brasil. A gente fez uma série de estudos epidemiológicos sobre o processo de eliminação da polio no Brasil. Sim. E pouca gente sabe, mas o grande patrocinador até hoje das campanhas de vacinação da polio, né, é o Rotary no mundo todo. Foi o Rotary que bancou o desenvolvimento de vacinas, inclusive, né, na época. Não existia a Organização Mundial de Saúde, não existia com esse nível de organização, né? E o Rotary capitaneou o desenvolvimento da vacina Sabin, né? E da difusão disso, do ponto de vista de organização, pelos países, né? Há um ponto em que os dias nacionais de vacinação, né, no mundo na época em que as campanhas estavam estruturadas, mais estruturadas do que hoje pela necessidade,
se interrompia guerras, né? A gente chamava Dia de Paz. Sim. Na África, no Oriente Médio, na Índia, Afeganistão, tal, tudo isso. Voluntários do mundo todo, do Rotary, né, se mobilizaram para isso. E na minha tese tem a história do desenvolvimento da vacina da polio. E com isso eu fiz um contato com um programa que existe até hoje, chama de Polio Plus, é o grande programa da polio do Rotary no mundo. E aí, por conta disso, né, eu acabei ficando próximo da Fundação Rotária. Tempos depois, eu fui chamado por causa dessas publicações para fazer uma palestra no Rotary. Um pouco depois, eu fiz uma segunda palestra no Rotary. E depois eu recebi uma carta convite de grandes amigos rotarianos. E aí foi muito engraçado que, quando eu mostrei para meu pai a carta convite, ele falou: olha, isso não é um convite, isso é uma intimação. Você tem que, dessas pessoas, é uma intimação. Né? E meu padrinho foi Walter Pinheiro, foi da Tribuna da Bahia, até da área sua aí, né, que me apresentou lá ao Rotary. E assim, fiz grandes amigos, né? Nós somos hoje mais de 100 rotarianos aqui, é o maior clube da Bahia. Nós mantemos lá em Itapuã um colégio com 3.000 alunos. E lá, assim, no Rotary é um local onde as pessoas que têm essa vocação do servir encontram um grande espaço para fazer grandes realizações, porque primeiro, você não está sozinho, né, para nada. É um grupo de pessoas mobilizadas, né? Então, por exemplo, Irmanadas mesmo, né? Claro, exatamente. Todos então, em prol da causa de projetos sociais e de saúde, e hoje meio ambiente. Nesse projeto das estufas é projeto de meio ambiente, né? É tanto desenvolvimento humano, são duas áreas de serviço do Rotary que estão envolvidas. Envolve o Rotary Clube da Bahia aqui, de Salvador, que é o nosso, o Rotary Clube de Jacobina, então cria um envolvimento, né, que é o local onde vai ser implantado o projeto, e 2 ou 3 clubes do mundo. Nós estamos aí em contato, né, pode ser que tenha um clube da Índia, pode ser que tenha um clube da Alemanha, pode ser um terceiro clube, todos eles criam uma captação de recursos, né, que vão ser aplicados neste projeto através da fundação. Inclusive, o Clube Rotary da Bahia doou para o Hospital Irmanduz, já que falou em Irmanduz, parece que é a 11ª sala de cirurgia. Nós já fizemos 2 salas, né? 2 salas. A última foi a 11ª? Isso, exatamente. E quanto custou essa sala, doutor? De ampliação, elas custam caro. Olha, uma sala cirúrgica, ela pode chegar a depender do equipamento. E você sabe muito bem falar disso, né? Porque é médico. Mais do que R$1 milhão, né? Mas assim, mais de R$1 milhão, uma sala cirúrgica equipada, totalmente equipada. É porque lá dentro de Irmanduz você tem áreas de atuação, na área de otorrino, de fissura lábio-palatal, dessa parte cirúrgica. E essa sala ela foi equipada especificamente para uma atividade, nessa área de otorrino e na parte de oncologia. O Martagão Gesteira apoiado. O Rotary tem ainda uma cláusula de não divulgação das atividades que faz. Isso caiu por terra. Então não é legal te perguntar essas coisas. Eu já ia perguntar do banco de leite que tem no hospital. Pois é, não, assim, Martagão. Veja, isso caiu por terra com as redes sociais, né? Não tem Porque como. não tem como segurar, né? Mas no no doutor, passado, desculpa eu te interromper, isso não é bom divulgar para incentivar as pessoas? Sim, mas é porque, né, numa fase ou outra, essa questão da caridade e do auxílio, se tinha muito... talvez assim um receio de divulgar isso, né? Para os aproveitadores de plantão, porque, né? Exatamente, poderia ter uma conotação diferente. Inclusive, assim, teria um certo problema, porque as campanhas de polio foram desenvolvidas no governo militar. E o Rotary não é uma instituição política, mas teve que praticamente ir para dentro do Ministério da Saúde, né? Sim. Então, na época, o Valdir Arcoverde era ministro, era rotariano também, e aí, quer dizer, então, como é que a gente perpetuaria? E o Rotary é uma engrenagem que não para por nada, né? Então, nós temos até o símbolo dele é engrenagem. Nós temos, assim, é a única organização da sociedade civil que tem assento na ONU. Maravilha. Nós temos voto como um país, né? Então, tem uma representação na ONU. Então, e assim, a gente aqui não tem muito esse espírito filantrópico como a gente tem nos Estados Unidos, na Europa, mas assim,
Nós temos rotarianos que fazem doações para a Fundação Rotária, né, na casa dos milhões de dólares, né? Um rotariano aí muito famoso, não vou nem citar o nome porque pode, mas uma vez ele disse assim, olha, o que o mundo arrecadar de doação, na verdade foram 2 rotarianos americanos, o que o mundo arrecadar de doação para a campanha Polo Plus esse ano, nós dobraremos. 75 milhões de dólares eles botaram. Big, o que o mundo arrecadar este ano, nós dobraremos. Isso me lembra, doutor, uma ação que a Chevrolet fez para os nossos irmãos lá do Sul, quando teve aquela enchente, que cada real que fosse doado, a Chevrolet dobrava. Eu estou falando da Chevrolet porque eu vou pedir licença ao senhor um minutinho para falar para você especialmente sobre a Chevrolet, que está fazendo 100 anos no Brasil. E o consórcio Chevrolet faz 47 anos. Essas 2 entidades, digamos assim, a Chevrolet, marca, o consórcio dela, estão fazendo a festa de aniversário. Com 100 anos a Chevrolet e com 47 o consórcio. E quem ganha o presente é você. Nos 100 anos da Chevrolet, quando você compra um carro através do consórcio, você concorre a um prêmio mensal de R$100 mil. Ou, se preferir, um prêmio semanal de R$25 mil. Já pagamos para mais de 300 pessoas esse prêmio de R$25 mil através do sorteio do consórcio Chevrolet. Para você retirar o carro é muito fácil, é muito simples. Você conhece o sistema da Chevrolet, o sistema de consórcio do Brasil, que é sorteio e lance. A Chevrolet ampliou o lance, ampliou esse formato para dar chance às pessoas que tivessem com mais dificuldade que as outras. Você conhece o lance livre, que cada um dá o que quer, o que pode. E aí quem der maior lance é o contemplado. Os demais são desclassificados. A Chevrolet ampliou isso aí. Então tem o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29% nem 31%. 30%. Todos nesta modalidade serão contemplados com 30%. E se você tiver um carro, não importa a marca, não importa o modelo, pode utilizar como lance. E você ainda leva um troco, se assim você precisar. E depois disso ainda reduz ou o valor das parcelas ou encolhe o prazo de pagamento. Mas você pode estar falando, eu não tenho lance livre, não tenho os 30%, muito menos um carro para dar de lance. E aí? Você vai ficar de fora? Não. A Chevrolet pensou em você. Tem o lance embutido. Era como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. O que é isso? Você faz uma carta de crédito com 15% a mais do que você precisa para comprar o seu carro e esses 15% de excesso você utiliza como lance, sem tirar um centavo do bolso. É como se você fosse a uma entidade bancária, um banco, e pedisse 15% do seu carro de empréstimo para dar de lance. Só que o banco ia te cobrar juros, né? No consórcio não tem juros. Você utiliza 15% da sua própria carta de crédito sem juros. Isso acontece no aniversário da Chevrolet. E se você tem interesse, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aí na tela e o seu contato vai cair na nossa equipe de vendas. E a nossa equipe vai te dar um tratamento humanizado, vai saber quais são as suas necessidades, vai confrontá-las com as nossas possibilidades. E juntos nós vamos encontrar solução para a compra do seu carro. Quer seja um carro seminovo, mais novo, daquele que você está usando, ou um carro 0 km. Ou simplesmente você quer fazer um consórcio para investir. Depois de contemplado, 180 dias depois você pode retirar em dinheiro, desde que não haja nenhum débito. E se tiver, você ajusta a conta e leva o troco em espécie para garantir seu futuro. Então tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. Aponta logo a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela e vem para o consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Doutor,
Chevrolet tá fazendo 100 anos no Brasil e tá aí. Relançando o Opala, né? Você viu Opa, que eles vão pois colocar o é, Opala né? aí. E aí já Pra quem quiser, né? já vai ter fila de espera Não, já tem do, uma do fila Opala, de né? espera e não é barato, né? Mas Pois muita é. gente buscando o Opala. É o preço, é o valor que ele tem, né? Do O Opala. Opala, de vez em quando eu vejo no interior lá, alguns conservados, cara, vão Opala. Né? É, e tem uns clubes aí, né? Do Opala, do Monza, do Chevette, né? Tem, do Chevette. Tem. Tem, e esses clubes são interessantes porque eles têm os carros conservados, né? E saudosos, bons. Os carros Chevrolet sempre foram luxuosos, motor muito bacana. Enfim, a Chevrolet está aí fazendo esse centenário do Brasil e trazendo essas É possibilidades. interessante. Mas, doutor, aquela história, né? A vida da gente não pode passar em vão. A gente não pode simplesmente estar juntando bens materiais em detrimento do sofrimento de outras pessoas. E uma coisa que me admira na tua história, né? Estudou em bons colégios, em boas faculdades, se formou em médico e tem uma carreira brilhante e pega parte da sua vida, do seu dia a dia e se dedica à história do outro, às causas, a causa do outro, né? Isso é tão bonito, eu tô te aplaudindo por isso. engraçado Parabéns, viu? isso. A gente tem na formação protestante uma coisa muito interessante que eu acho que deixou de ser abordado na formação católica, né? Que foi a minha formação jesuíta. Mas que a formação jesuíta por si só tem o servir quase que continuamente Sim. como prática de vida, né? Obediência, serviço e tal. Mas a formação protestante fala que você tem a fase do learn, que é o aprender. Então, uma fase onde você aprende. Depois você tem a fase do earn, que é onde você se estrutura, compra sua casa, tem sua família, né? Constrói seu nome. E a última etapa da vida é o serve, né? E sem essa etapa, provavelmente você fica sozinho na vida. Então, quando a gente serve pelos outros, mas serve por nós, em primeiro lugar. Eu posso dizer assim, a tendência nossa, eu estou com 59 anos, a nossa tendência com o passar do tempo é perder amigos, né? Natural. Na minha área e nas atividades que eu faço, é um crescente de amigos diário. Né? É uma constante isso aí, né, doutor? Chega lá na Serra do Tombador, só o tanto de amigos que eu já fiz nesse projeto lá, né? De pessoas que estão lá, a quantidade de pessoas envolvidas nesses projetos. Então, assim, o significado ou o propósito da vida, né? Você estudou Jung, eu também. Sim. A gente sabe que o Jung foi o grande estudioso do inconsciente na maturidade, né? Claro, Porque dos seus arquétipos complexos. Freud explorou muito o universo infantil e juvenil, né? Sim. E Jung, ele envelheceu. E eles Então, romperam por causa disso, né? O Jung e o Freud, por alguns motivos. Assim, por isso, mas não só por isso, né? Mas também porque a liberdade de pensamento, né? Então, a educação ali muito restrita e a grande ruptura, em parte, foi devido à questão do significado do divino no ser humano, né? Sim. Então, enquanto o Freud tinha um pensamento meio antirreligioso, né? O Jung tinha essa questão da presença do divino, fosse ele do simbólico, né? Mas Jung envelheceu, né? Até os 86 anos, então ele experimentou nele mesmo os fatores da maturidade. Sim. Então, esse período da alteridade que você passa é inconstitucional do ser humano. Então, para quem quiser envelhecer bem, se envolva com a causa do outro, porque senão, provavelmente, você vai ficar só na Netflix em casa e isso talvez não possa lhe ajudar muito, mesmo que você tenha uma conta de banco repleta. A família brasileira, sozinho, né? a família brasileira está perdendo esse viés, doutor? Do servir? Do servir? Olha, isso, assim, o que a gente vê, eu que estou aí atuando nesse terceiro setor bastante e trabalhando com motivação de pessoas, eu tenho observado que nós temos aí duas gerações bastante distanciadas desse aspecto. Mas temos uma nova geração de jovens diferente. Eu tenho tido boas surpresas aí com os adolescentes, né? Com propósitos de vida que não estão
somente, né, no parâmetro financeiro e naquele parâmetro acumulador, e vendo muito mais assim uma visão comunitária. Nós temos pouco senso de comunidade no Brasil, né? Lá na nossa região menos ainda, porque as regiões de mineração elas são muito pautadas pela desconfiança, né? A gente vê Minas Gerais, o estado de mineração, todo mundo fala o mineiro. Mineiro desconfiado. Desconfiado. Isso é natural das áreas Claro. de mineração. Lá nós temos uma área de mineração, né? Algumas áreas de mineração. Sim. Né? De pedras preciosas, diamante, ouro, tal, tudo isso. E tem meio que inoculado. Mas nós temos lá, nessas regiões, né, que a gente atua, um senso comunitário muito interessante. Então, se você tem um evento, você vai fazer um atendimento, uma feira de saúde, a comunidade imediatamente se mobiliza. Mas faz ela não é comida pras manipulada, essa equipes. comunidade não é manipulada por esse trabalho filantrópico que o instituto que o senhor faz parte faz, e não seria uma coisa inerente ao ser humano? Não é motivada para isso, não. Eu acho que assim, o nordestino, ele é receptivo, Sim. entende? Ele assim, por mais que seja, e eu experimento isso no dia a dia, né? A gente vai lá numa casa que fica no meio do nada, não tem luz, não tem água. A primeira coisa que a pessoa faz quando ele recebe é: vamos entrar. Vamos entrar, é verdade. Vamos tomar um Né? café. Aqui Oferece alguma coisa você comer. oferece alguma coisa. Na cidade, digamos, na cidade grande, é ao contrário. Você fica na porta, o indivíduo sai para lhe receber na rua, mas não lhe bota para porta É dentro de verdade, casa. doutor, é verdade. Então, assim, essa questão do viver em comunidade, né? Dessa vida no interior, isso é uma coisa que a pandemia fez com que as pessoas tentassem reconectar com isso. Então a gente vê que houve aí um êxodo rural muito grande, pessoas indo morar no interior, pessoas buscando sítios, casas de praia, uma série de coisas, né? E eu acho que é um grande momento para a humanidade se repensar, né? Assim, em objetivos menores. A gente fala lá no grupo nosso lá do Instituto Tombador, nós não queremos salvar o mundo, não. Se a gente salvar aqui esses 100 km²... Já está bem demais, né? Bom demais. Então, assim, às vezes a gente fica até numa coisa, o pessoal até meio que pega comigo, porque, de certa forma, eu expandi algumas ações para o estado inteiro, né? De oportunidade para o estado inteiro, tal, essa coisa toda, porque eles dizem: você não sabe dizer não, tal, né? Mas porque a ideia era focar exatamente no desenvolvimento daquela região. Sim. E num processo que a gente chama de educação pelo exemplo, ou seja, nós estamos lá dentro de uma área de assentamento, fazendo cultura de alta tecnologia, cultivo de alta tecnologia, ou seja, estamos agora com esse projeto, estamos aí pretendendo conseguir talvez a doação dessas estufas. Temos até aí contato com um grande shopping, que a gente sabe que tem umas estufas aqui paradas. Opa! Que talvez consiga ceder para nós, vamos ver se a gente consegue. E aí, nessas estufas, nós vamos conseguir fazer um tipo de agricultura que as mulheres, né, possam trabalhar e os idosos possam trabalhar, né, que é o cultivo em bancada. Que legal. Uma tecnologia diferente, lá a gente chama de floating, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma hidroponia que são placas de isopor furadas e as plantas ficam boiando em placas de isopor. Sim. Em piscina, como se fosse uma Legal, piscina, chama de sim. floating. Então, assim, esse tipo de coisa seria inacessível para essas populações, né? E já isso conectado com a grande rede de supermercado, né? Que é o Mateus, que está lá na região, para compra. Está chegando em Salvador agora, Tá vindo Mateus, em né? Salvador, Está ficando ali Salvador. onde era o hiper, né? A ideia nossa é, se nós conseguirmos ampliar essas estufas, fornecemos até em Salvador, quem sabe? Oh, que maravilha, O Mateus. pessoal Seja de lá- bem-vindo, Mateus. Quem Doutor, sabe inclusive, vai doutor, fornecer. isso, além de aumentar a autoestima dos idosos, que às vezes precisa de um trabalho, tem tanta experiência, precisa de oportunidade como vocês estão dando lá, e as mulheres, né? Principalmente as mulheres, que esse preconceito ainda existe, e esse trabalho que vocês fazem aí está abaixo desse preconceito, valorizando as pessoas e oportunizando para quem quer de fato viver a vida em plena atividade e legando essa maravilha de trabalho. Por falar nisso, doutor, me diga, qual é o shopping que a gente encontra o queijo artesanal do seu projeto aqui em Salvador? Hoje tem a loja colaborativa, da Roça Colaborativa,
que fica lá no térreo do Shopping Salvador. E no térreo não, no G2. Como é que chama a loja, doutor? A Roça Colaborativa. A Roça Colaborativa, onde tem os melhores queijos artesanais, hein? Vai lá, a Roça Colaborativa, no Shopping Salvador. Você vai ver que queijo maravilhoso. Recebem esses queijos dos produtores e fazem a comercialização lá. E tem uma outra unidade que também comercializa, que fica no Caminho das Árvores. Essa loja faz esse trabalho de cooperação com a agricultura familiar. É de um empresário daqui, do João Torreão, e ele abre as portas para a agricultura familiar, para que os produtores possam enviar os produtos, e ele Torreão, faz conhecidíssimo. Doutor, qual é o endereço? Não, porque falou tanto de queijo, só que o mel de vocês é famoso, acha lá também? Acha lá também. O mel, na verdade, se chama Mel Formoso. Mel Formoso. Da cooperativa de Campo Formoso. Né? E que mais? Cooperativa de Campo Formoso, que é uma cooperativa que fica num povoado chamado Limoeiro. Sim. Amparado pela Ferbasa, pela mineradora. Sim. Então é um mel de altíssima qualidade. E eles têm um trabalho muito interessante, porque eles processam o mel da região toda. Então, os produtores que fazem, né, seus recebe o selo de qualidade. Selo de qualidade, e aí eles comercializam o mel, trazem para nós aqui. Né? Além disso, tem biscoitos da região da Chapada, os biscoitos doces da região de Caatinga. Todos artesanais. Todos artesanais. Todos artesanais, né? Esses produtos todos a gente encontra na loja aqui no Shopping Salvador. Encontra lá nessa loja do Shopping Salvador e do Caminho das Árvores, a maioria. Na loja do Shopping Salvador são só produtos baianos. Ok. Né? Na outra, que é uma loja maior de queijos, tem queijos também do país inteiro, né? E essas vendas, doutor, toda a arrecadação é destinada ao trabalho filantrópico de vocês. Exatamente. Na verdade, assim, ela não tem ela não produz lucro, né? Na verdade, assim, a gente tem um repasse em torno de o preço do produtor, com mais ou menos 10% de perdas e transporte, e 30% de manutenção do espaço. Então, os 30% colocados em cima é para a manutenção do espaço. Então, ela, assim, não tem um objetivo de resultado financeiro. Na verdade, é um ponto de divulgação desses produtos, né? Foi uma experiência que o shopping fomentou, junto com o Instituto JCPM e o Instituto Tombador, que está criando esse espaço para que as pessoas possam conhecer. A ideia no futuro é que isso seja substituído por um empório de agricultura familiar realmente, após esse período inicial. Beleza. Então a gente encontra o Instituto do Tombador nas redes sociais, né? Sim. Para saber exatamente, você vai lá, Instituto do Tombador, tá? E visite a loja aqui no Shopping Salvador e também no Caminho das Árvores. Doutor, qual o conselho, eu não diria, mas a mensagem que o senhor daria para essa juventude e para todas as pessoas que estão nos assistindo sobre a vida, sobre a existência, sobre o que fazer, principalmente para aquelas pessoas que estão atravessando um momento difícil na vida, que às vezes parece que não sabe nem o que fazer, nem para onde ir. Que mensagem de amparo o senhor daria no finalzinho dessa nossa entrevista? Esse é meu trabalho, né? Como médico, eu estou sempre conversando, interagindo com pessoas em momentos difíceis, né? Então, o que eu vejo é, primeiro, né, o seu sofrimento sozinho é sempre pior. Compartilhe isso, o seu sofrimento com alguém, não guarde só para você, né? E quando você quiser resolver seu sofrimento, procure ajudar os outros. Provavelmente seu sofrimento vai se resolver. Se você se dedicar a uma boa causa, se você se dedicar a um bom trabalho, né? E procure melhorar você e melhorar os que estão à sua volta. Porque com isso, todos nós vamos crescer. A doutrina espírita tem uma visão muito interessante, que ela diz que o sentido da vida é evolutivo, né? Isso na mensagem dos próprios espíritos. Sim. O sentido da vida é evolutivo e você o tempo todo é convidado a evoluir. Que queira ou que então, não, coercitivamente você vai ter que evoluir. Você é convidado o tempo todo. Você pode dizer não, é um convite. Então, fique bem atento a todas as oportunidades que batem à sua porta. Porque o sentido é evolutivo, ou seja,
O mundo quer que você evolua e quer que você melhore e vai bater na sua porta com a oportunidade. É só Mesmo estar que atento, seja né? através de uma doença. Através de um sofrimento tem um significado. A doença tem um significado. Né? Tem um valor, tem algo que você pode extrair dela. Quem souber interpretar esses momentos importantíssimos, assim como a doença na vida das pessoas, que tem um significado, né, uma somatização dos próprios, vamos dizer, do próprio comportamento da pessoa, e chega ali para dar um recado, ó, fica atento aí, olha, percebe, vamos evoluir, como o senhor falou. A oportunidade nossa, né, na assistência, na área de saúde, é muito interessante. Eu estava conversando até com meus filhos, né? Meus filhos moram na Alemanha, na Itália, estão no mundo aí. E aí a gente estava conversando, eles falando das dificuldades, e falou, pô, meu pai, você é um cara sempre positivo em tudo, né? Aí um disse, deve ser porque você tá o tempo todo com tanto problema sério das pessoas lidando, que aí quando você olha para os seus problemas, eles são pequenos. São pequenos. Então, assim, né, você vê alguém em processo de doença e abandonando a vida, e você tendo saúde, quer dizer, o que mais você precisa, né? Pois é. Então é importante também a gente, quer dizer, buscar aquilo que faz sentido para nós, sentido do ponto de vista de direção e do ponto de vista do sentir, né? Aonde está a nossa alma, onde nós queremos colocar a nossa energia, a nossa potência, né? Esse é o ponto. E se você tiver com muita dificuldade, procure aconselhamento, procure um sacerdote, um terapeuta, alguém que vai lhe ajudar. Compartilhe, que talvez o conselho possa lhe colocar nessa direção boa para a sua vida. Doutor Eduardo Teixeira, foi para mim uma catarse essa entrevista, uma catarse após a outra, o tempo todo. Aprendi muito, muito reflexivo, muito importante, muito elucidador. Tudo de bom aconteceu aqui comigo. Espero que tenha sido para o senhor e para os nossos seguidores e telespectadores tão bom quanto foi para mim. Certamente, uma excelente obrigado. experiência. Espero que mais pessoas tenham essa iniciativa e comecem a se dedicar um pouco mais, né? Ao nosso país, ao nosso povo, que é bem merecedor de que a gente possa ajudar. Graças a Deus. Obrigado, doutor. Obrigado a você pelo convite, obrigado aos ouvintes também. Obrigado a todos vocês. Olha que maravilha. Bate na porta do vizinho, avisa pra galera. Vem assistir o podcast Ailson Lino Convida com o doutor Eduardo Teixeira. Tá muito bacana. Valeu, galera. Fui! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.